falei que eu acho péssimo, né? O Cristiano, seu lixo? Eu entendo, mas eu tenho um problema de ser muito pouco carioca. Já teve essa discussão dos palavrões e tal. Então tudo que é xingar as pessoas e tal, eu fico desconfortável. Você não conseguiu mandar um grande de um foda-se pra esse seu sentimento ainda, foi isso? Não, eu sou essa pessoa ainda. Mas tá tudo bem, eu sobrevivo a ela. Eu acho bom, eu acho que o mundo precisa de mais pessoas como você e menos de pessoas como eu. Acho que... Não, eu acho que é um bom equilíbrio de seres humanos no mundo, assim. Não sei, será que o mundo precisa de mais cariocas? Não, claramente o mundo não precisa de mais. Desculpa, cariocas. Eu sei, eu posso até lugar de fala que eu sou, então... Ainda bem que eu cortei a unha, tá vendo? Olha só. Olha como tá linda a minha unha. Profissional. Você que fez? Não, eu paguei pra fazer. Olá, seres humanos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Tupá no Tempo. Como eu falo às vezes, eu trago muitos episódios nos quais eu explico temas pra vocês e às vezes eu trago especialistas em temas aleatórios que vão me ajudar e colaborar com questões as quais eu vou debater com vocês. Às vezes eu trago especialistas pra falarem de coisas, tipo, sei lá, a Revolução Francesa ou a Revolução Haitiana. E hoje eu convidei um convidado muito especial, que é o Cristiano, seu lixo. Ó como eu consegui. Aí, ó, viu? Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Muito obrigado por me ter aqui. Isso, e você vai fazer piadas. Eu não sou especialista em nada, né? Você tem noção disso. Você é especialista em fazer um podcast incrível. Eu acho, inclusive, que o podcast só deu certo porque ele acabou sendo, ao longo da curta história dele, sendo formatado para absorver os poucos talentos que eu tinha. Então, todos os meus talentos estão ali naquele podcast, que não são muitos, mas são úteis para fazer o podcast do jeito como ele é hoje. Se pedissem para ser um podcast diferente, eu já ia falar, não sei, eu só sei fazer aquilo. Só sei fazer esse? Esse é o meu podcast? Não, mentira. É isso que eu falo. Não minta para mim. Você faz um monte de outras coisas. Já editei outros podcasts e tal, mas... Você sabe mexer com áudio? Eu sei zero mexer com áudio. Sei mexer com áudio, mas não sou um grande mestre do áudio, mas eu sei me virar lá. A gente tava falando que você falou que várias pessoas reclamam, né, do áudio, então. Que algumas pessoas acham... Um pessoal do áudio que acha que é comprimido demais. Compressão no áudio é quando você pega o que tá baixo e aumenta e pega o que tá alto e diminui. Então você, deixa tudo mais ou menos no mesmo volume. Ah, tá. Que é útil quando principalmente você tá ouvindo num ambiente muito barulhento. Então você quer que o som fique mais ou menos no mesmo volume. O Spotify já faz isso. Você pode escolher botar isso ou não, mas eu acho que ele já faz isso de base. Você tem escolha, mas não muito. É isso que você tá me dizendo. Exatamente. Você não tem. Mas isso já é uma coisa da indústria fonográfica que acontece há muito tempo, assim. O pessoal chama isso de loudness wars, assim, de que a ideia é cada vez tá mais comprimido o áudio. Mais comprimido, mais comprimido, mais comprimido. E tá se perdendo a dinâmica do áudio em música. Então, por exemplo, você pega um disco antigo, sei lá, pegar um disco de música clássica da Gramofon dos anos não sei o quê. A parte baixa da orquestra tocando vai ser bem baixinha, a parte alta. E essa é uma das belezas de você ouvir uma orquestra tocando, essa variação dinâmica. Mas em música pop, rock e tal, etc., não existe isso. É sempre o volume no máximo. Assim. O máximo você tem a diferença de toque. O cara tá tocando bateria baixinho, com um toque fraco, que tem uma estética sonora de toque fraco, mas o volume é igual. Ah, entendi. Nossa, entendi. Para mais, acesse meu curso. Não, mentira. Mas tá aí, agora vê. Porque eu não entendo de nada. Porque eu não sei de nada. Porque não sei o quê. Eu, como uma pessoa chata que gosta de vinis. Não é tão chato assim, tem. Vinícius Júnior. Eu sempre gostei de vinil. Eu acho legal, eu acho uma mídia legal, eu acho legal colocar pra tocar. Meu pai tinha um grupo de vinil bem grande, assim, ele tinha uma coleção legal de discos. E eu brincava com ele, eu falava, não, pai, essa é a minha herança. Porque meus pais, pai hippie, né? Daí, filho de hippie, herança não é exatamente o nosso rolê. Herança intelectual. Isso. Isso virou uma piada recorrente entre a gente. E uma vez eu cheguei pra visitar ele e tal, eu falei, não, vou um disco e tal. Ele falou, não, eu doei os discos. Peraí, você me deserdou? Como assim? Como assim eu perdi a minha herança? Quantos discos eram? Cara, eram muitos. Eu não sei quantos eram. Mas por que ele fez? Ele doou? Porque... Ele doou, mas hoje em dia eu totalmente aceito. Ele conversou, ele me explicou. Ele doou pra uma galera, um pessoal que cuida super bem dos vinis. Quando meu pai faleceu, o pessoal entrou em contato comigo. Acho que tá até no museu os discos agora. O pessoal entrou em contato comigo, falou que se eu quisesse algum deles... Não é pra um velho carrancudo que fica ouvindo ele sozinho e pegando poeira. Não. É um pessoal que cuida super bem. Por que meu pai também tinha uma coleção grande de vinil? Eu nunca comentei isso aqui. Aliás, eu ia comentar isso, que o interessante desse podcast é ouvir a Tupá falar, que é genial. Uma vez, inclusive, eu tava lembrando da gente, foi num café, eu fiquei só ouvindo, é delicioso. Ficar ouvindo a Tupá falar. Tupá, fala aí, palestras da Tupá. Daqui a pouco eu saio, vocês ficam ouvindo Fica a câmera só que ninguém vai perceber, isso você tá dizendo? O Cleito já arrumou pra você. Você fica, põe um boneco aqui, eu vou embora.
Que absurdo. Não, você tá aqui porque as pessoas vão te achar interessante e vão querer te ouvir também. Obrigado. O meu pai... Existia um teatro aqui em São Paulo chamado Lira Paulistana. Final da década de 70, começo da década de 80. E o Lira Paulistana era um porão e um porém, como eles diziam. Era um porão onde tinha shows e etc. E eles produziram também, virou um selo de discos. Daí... Eu acho que eu já ouvi falar, assim, não é... Ele é muito ligado à vanguarda paulista e outros movimentos ali. E o Lira Paulistana, ele ficava na Benedito Calixto. Não tinha uma feira na Benedito Calixto nessa época. O Lira Paulistana começou a fazer eventos na praça e daí, eventualmente... Ah, então a culpa é deles. A culpa é deles. O Lira é muito interessante, eu acho muito legal. Eu demorei anos pra descobrir, e hoje meu nós pai não compramos falava. Coisas velhas lá. Isso. Meu pai não falava muito sobre, mas enfim. Mas o meu pai tinha uma coleção grande dos discos que o Lira tinha lançado e de outros discos que meu pai gostava de música. Então era tipo, entendi. Era uma Faz coleção sentido. legal. Eu gostava muito dos discos do Premeditando Breck, porque eu ouvia quando eu era criança, eu colocava pra tocar. É quase música infantil, né? Oi, gente! Oi, pessoal do Premê! Mas eu nunca fui uma pessoa que entende de música, eu entendo nada. Duvido. Eu não toco nenhum instrumento. Mas isso não quer dizer nada. Você já fez piada no seu Instagram, alguma coisa? Eu olhei e falei, eu não faço ideia de que tipo de piada é essa. Era uma piada sim. com letras e coisas. E eu falei, Porque tinha acho que deve ter sido uma vez eu tirei uma foto de um bloco lá em Brasília, Isso. que os blocos são letras, e era um bloco A/B, que em linguagem de acorde é um Lá com baixo em Si. Aí eu botei assim, bloco Lá com baixo em Si. Aí eu acho que você e daí eu comentei, boiou. eu falei, não faz nenhum sentido isso. Essa é piada de músicos pra músicos. Né? Espero que os músicos estejam se divertindo. Aliás, tem vários que eu tô achando muito interessante isso. Tem uma nova leva de vídeos de Instagram de pessoas reharmonizando músicas populares. Então o cara pega o hino do São Paulo e faz uma reharmonização com uns acordes mais bizarros. Fica um negócio delicioso de ver. Acho que procurem, vale a pena. Reharmonizar significa colocar você outro trocar ritmo? os acordes da música. A música é feita de melodia, harmonia e ritmo. A harmonia são os acordes, a melodia é a melodia, isso aí tá dado, e o ritmo é o rapaz. Não precisa ficar explicando. Precisa? Tá vendo? Eu chamei alguém que entende coisas que eu não faço ideia. Mas você ouve Vinícius, então? Ouço, então eu vejo essa variação. Assim. Só que não, você não recebeu nenhum dos Vinícius sobrou da coleção do seu pai. Todos foram 100%? Tô 100% doados. Aí é vacilo. Mas eu tenho a opção se eu quiser algum deles. E você pode ir lá pra ouvir também. Acho que eu posso. Eu esqueci o nome do moço, desculpa. Sim. Mas eu posso pedir pra ele. Ele era super amigo do meu pai, então tenho certeza que ele... Você vai falar, eu sou herdeira disso aqui, eu que mando nessa porra. Me dá aqui meus discos de vinil. Porra, é meu, é tudo meu. Herdei as poesias do meu pai e justo, parte tá bom. dos genes caóticos, mas fora isso tá tudo certo. Podia ser o eczema. Não. E o pólipo intestinal. E a depressão. E a depressão. Yay! Sucesso puro. E uma parte das cinzas. É. Eu acho que eu sou meio eu brinco, minhas amigas falam que eu não sou muito gótica porque eu me visto colorida. Aí eu falo, não, mas eu sou gótica de espírito, não de vestimento. Mas você podia ser um colorful gothic, olha, eu tô fundando todo um movimento. Todo um movimento, eu sou gótico, não, mas eu sou colorida, por que precisa ficar tudo escuro, sombrio, cinza? Eu falo, não, eu gosto da parte de visitar cemitérios, eu gosto da parte de estudar morte, eu gosto da parte... Você não precisa ser gótico pra fazer isso, Pra visitar cemitério? Acho que não. Não, né? Pode ser. Acho que não tem uma BNT dos góticos. O que define um gótico? Não sei. Mas escreva nos comentários. O que define um gótico? Pra quem não conhece, porque a gente tá aqui 10 conversando... 10 minutos de podcast. Ai, Tupá, terrível. Vai dar. Desculpa, editor, desde já. Que pariu. Você apresenta um podcast chamado Medo e Delírio em Brasília. Sim, que é um podcast de política nacional quase sempre. Quase sempre. E eu acho que quando não é porque tem relevância pra gente aqui, então. Quando a gente tá falando de Israel e Gaza e Irã e Estados Unidos, acho que é normalmente porque a gente tá tratando da extrema-direita internacional e aí tem a ver com o Brasil. Da onde veio o nome do podcast? A pergunta que você já respondeu 50 mil vezes. Isso aí, normalmente eu passo pro Pedro. O Pedro não está aqui, então ausente. A gente coloca agora uma foto do Pedro e mexe a boca dele assim. Inteligência artificial. Que horror. O Pedro gosta muito do Hunter Thompson, que escreveu o Medo e Delírio em Las Vegas, e ele escreveu também o Medo e Delírio na campanha. Ele cobriu a campanha do Kennedy, do Nixon, em 73, aí sabe? Não lembro mais essa parte. O Google saberá. Sabe. Na verdade, aparecerá aqui, em algum lugar. Aqui, Não sei se tá dentro do quadro. E o Pedro gostava muito do estilo dele, que é esse estilo meio doidarão, assim, o pessoal chama de jornalismo gonzo, né? E aí, quando o Bolsonaro foi eleito, ele
ele abriu um blog chamado Medo e Delírio em Brasília. E Você conheceu o blog? E aí eu conheci o blog em 2019 já. O Pedro começou o blog exatamente no dia em que o Bolsonaro foi eleito. E a ideia era fazer uma contagem de dias. Então o blog dele, que eu acho que tá no ar até hoje, começa no dia menos 65, que era o dia que o Bolsonaro foi eleito, pegando como dia zero o primeiro dia do governo do Bolsonaro. E ali, sei lá, em meados de 2019, eu conheci o blog dele, fui falar com ele, eu falei, pô, isso aí dá um podcast legal. Na época eu tava querendo fazer um podcast e tal. E aí ele falou, pô, faz aí, né? Assim, com esse descaramento total. Fui falar com ele na DM, né? Falei, porra, tá falando sério, né? Pode mesmo? Como que é, né? Pô, tá de sacanagem com a minha cara, pô. E aí ele falou, não, sério. Aí eu falei, então eu vou fazer um piloto, te mando e a gente vê qual é. Fiz um piloto, mandei pra ele, já era, tipo, aquela mesma explosão, assim, Medo e Delírio em Brasília, com o grito, o pianinho, que a ideia do piano é quando você tá tentando tocar, porque você não toca, mas às vezes você tá tentando tirar uma música e você fica puto, que você não consegue, aí você dá um tapa no piano. E a ideia era isso, você puto da vida, com a vida, eu já devo dando ter dado tapa no piano. Eu sabia tocar uma unidade de música em piano, uma vez me Qual? ensinaram. Aí, depois fala, não toco. Não, mas me ensinaram essa unidade de música muitos anos atrás. Mas quem toca música é músico, pô, pronto. Eu cantava. Aí, ó. Eu cantava em coral. Acho que você já me contou isso. Eu cantei muitos anos em coral. Por que você parou de cantar em coral? Trabalho, doutorado, pandemia. A vida acontece, né, essas minha filha? Esse caos da vida. Mas eu cantei. Eu cantava no Coro Sinfônico Comunitário da Universidade de Brasília, que é um coral aberto. Tem vídeo, é que ninguém vai conseguir me achar no vídeo, porque o coral era tipo de 200 pessoas. Caralho. Mas tem vídeo da gente cantando Carmina Burana na Sala Vila Lobos do Teatro Nacional. Mas aí como é que é? Tipo, você sabia ler partitura ou você aprendia as linhas melódicas? A gente aprendia as linhas melódicas e daí, tipo, ensaiava um semestre inteiro. E aí cantava. E daí cantava na Sala Vila Lobos com orquestra. Que foda. Era muito legal. Porra, fodíssimo. Era ótimo. Eu sei até hoje. E daí, voltando um pouco pro som, o Davi Juncker, que era o maestro do coral. Todo mundo queria que gravasse, ele não queria que gravasse por causa da qualidade do som. Falava, não vai gravar de qualquer jeito. Sim. E daí, acho que a TV Cultura topou gravar. Que aí tem aí microfone, isso, tudo daí eles certinho, microfonaram, fizeram certinho, e daí Carmina Burana a gente tem. Foi um dos grandes sucessos de quando eu cantava. Vou usar essa gravação, então, porque eu uso volta e meia. Aquele tímpano que pra ficar puto. Aí normalmente veio o Craque Neto falando, vocês estão de sacanagem, pô. Seu Serruela! Seu Zoreiudo! A gente usa, vou pegar essa gravação. Eu te passo o link depois da gravação. Pago o ECAD pra vocês, pô. Não eu não sei pra quem pagaria o ECAD. Eu não pago ECAD pra ninguém, pronto. Isso, pronto. Olha só aqui. Deixa de pagar ECAD. Não, mentira. Todo mês a gente declara todas as músicas do Medo e Delírio, a gente declara pro ECAD. Tá vendo? A pessoa correta. Correta. Inclusive, estava hoje fazendo a burocracia que eu tinha pra fazer hoje antes de vir. Era isso, tabela do... Cara, é insuportável fazer aquilo. Mas aí você começou o podcast? Aí eu comecei, caraca, parêntese de... O público já tá acostumado. Já tá acostumado com parênteses longos. 90% longos, eu acho das pessoas acha super legal. Eu acho que é da dinâmica da oralidade, né? Isso. A gente começou o podcast ali em 19. Todo mundo sabe o que aconteceu em março de 2020, né? Começou uma pandemia, que eu acho que começou a ter uma demanda muito grande por produtos audiovisuais. E aí a gente começou a subir de pouquinho em pouquinho. A gente entrou na Central 3 também, né? A gente era independente, entramos na Central 3. Estamos lá até hoje. Eu conheci vocês quando você me pediu uma participação. Que foi, acho que no episódio 666. Filha da puta, né? E era sobre eleições. E você, peraí, essa é uma pergunta que eu sempre quis te fazer. Você se sente reduzida a sua face demonológica? Não. Não? Não. Não é um problema isso pra você? Nem um pouco. Inclusive, às vezes eu queria que as pessoas... Gente, me pergunta as coisas de demônio? Pode me perguntar as coisas de demônio? Eu entenderia se você ficasse puta, porque, caraca, eu estudo tudo. Eu sei uma porrada de coisas sobre um monte de coisas. Ficam me perguntando sobre diabo de demônio, pô. Olha aqui, ó. Pois é. Coloquei um demoninho. Eu realmente acho muito legal, assim, até porque é muito tema, eu não estudo tudo de demônio, mas às vezes tem umas horas que eu vejo assim, viu, jornalistas? Pode me perguntar as coisas de demônio, de manuscritos do Mar Morto, pode me perguntar, que eu sei desses paranauês, porque às vezes eu fico tipo, cara, estão publicando besteira, me pergunta antes. Eu sou legal, eu costumo responder, eu acho. Sim. Não sei se eu tenho cara de brava, que as pessoas às vezes não me perguntam muito as coisas. Não tem. Mas eu lembro que eu gravei e eu não ouvia o podcast. E eu já tinha amigos que falavam, e eu falava, porque eu tentei ouvir e falei, caos, não, obrigada. Dois branquelos da Zona Sul do Rio de Janeiro, porra, carioca. Porra, já tem muito falando por aí, deixa... É pior que nem foi
foi isso. Foi mais do tipo, tá. É muito caótico. É muito caótico. Mas aí aconteceu a coisa que eu acho que acontece com muita gente. Eu ouvi o episódio que eu participei e tal, e daí eu comecei a gostar Sintoniza. do lore e tal, e daí já era, e eu continuo eu acho que tem isso. Tem volta e meia vem um pessoal falando assim, cara, vocês ficam interrompendo muito o que as pessoas estão falando, sabe? Eu falei, cara, mas é isso, o podcast é isso, é uma torrente de interrupções, é uma pessoa falando sendo interrompida o tempo todo. A graça do podcast é isso, é um podcast feito para pessoas que têm TDAH. Eu não tenho TDAH, até onde eu sei. Pois é, mas tem muita gente que fala, cara, é ótimo, assim, porque você imagina, tem podcasts que a pessoa fala assim, e devagar, e as coisas... Cara, o cara que tem TDAH, o cara já foi embora. Já não tá nem pensando em 10 coisas na frente. Já tá assim, puta, cara, e se eu fritasse um bacon na manteiga? Caraca, derrete a manteiga e você frita o bacon na manteiga. Nossa, deve ficar muito delicioso isso. Mas o podcast continua aqui atrás. Pois é. Sendo falado, com calma. E aí a pessoa, quando vai ver, 5 minutos depois, se perdeu completamente. Sim. E aí o medo delírio é isso. Não sei por que fazer um negócio mais caótico ainda ajuda uma pessoa que tem a mente caótica, mas ajuda. Acho que sintoniza o caos. Eu acho que mantém a pessoa entretida. Sabe esse negócio de videozinho que tem uma pessoa falando, aí coloca um outro vídeo? Nossa, odeio isso, sim, mas eu sei. Mas é pra isso, é porque a pessoa, aquilo é pouco. Em rede social, outro dia eu tava discutindo isso com um amigo meu, e ele falando, pô, qual é o sentido disso? E eu entendo um pouco, é porque na velocidade das redes sociais, aquilo é pouco. A pessoa fica, cara, um dia a gente vai estudar, depois, sei lá, daqui a 10 anos, quando for proibido rede social, porque é por causa da epidemia de problemas de saúde mental que a gente vai ter e estamos tendo. Quando todos os jovens estiverem estragados vai ser tipo o crack dos anos 2020, vai ser o Instagram e o TikTok, né? O fentanil do... Nossa, não, terrível, terrível. Eu tenho, inclusive, um podcast que eu ouço de vez em quando pra dormir. Mas eu sei que muita gente ouve muitos podcasts pra dormir, talvez alguém até ouça esse podcast pra dormir. Eu coloco também alguns. Só que eu ouço um podcast que foi pensado para ser um podcast de dormir. Ele é da Gringolândia, então ele é inglês, mas ele é lento e fala... Ele chama Sleeping with Celebrities, dormindo com celebridades. E eles entrevistam atores, comediantes, etc, etc. E normalmente eles falam de algum tema muito chato, do tipo, como planejar uma viagem pra Disney. E daí eles não deixam a pessoa se empolgar. E daí a ideia é que todo mundo fale mais assim e tal. E daí você quer ver foto das minhas férias? Isso. Tipo isso. Cara, daí... então aqui, ó, a gente entrou no parque, mas aqui na entrada do parque, ó, tinha a roleta. A roleta, cara, tinha que entrar 5 pessoas por vez na roleta. Cara, era muito esquisito. Isso, é isso mesmo. Tipo isso. Eu raramente sei direito sobre os episódios, porque eu costumo ouvir bem pouquinho deles, aí eu durmo. Aí eu não volto atrás pra ouvir de novo. Né? Eu sei que ele funciona muito bem. Mas uma coisa que eu comecei a perceber isso, e eu acho que isso é uma coisa péssima, que esse negócio de dormir entretido, né? Que eu acho que é um pouco isso. Você tá com seus pensamentos rolando na cabeça e você precisa que alguma coisa traga eles pra terra pra que você relaxe e aí você consiga dormir. Se eu só fechar os olhos, eu vou começar a pensar num monte de coisa e eu não vou conseguir... Depende do dia, claro. Né? Todo dia a gente não funciona todo dia do mesmo jeito. E aí eu normalmente coloco, sei lá, o Foro de Teresina pra ouvir. Fico lá, mas eu não... E aí isso eu concentro numa coisa e durmo. E cara, tipo, ver filme. Se eu tô sozinho vendo filme, eu vou parar o filme e vou entrar, pegar o celular, vou começar a fazer outras coisas e tal. Mas se eu tô vendo o filme com outra pessoa, isso é muito relaxante, porque eu sou obrigado... Quer dizer, a minha cabeça fica assim, você está nesse ambiente, você tá vendo o filme. É isso que você tá fazendo da sua vida agora. Aí a sua cabeça fala, dormir. E aí, tipo, é muito relaxante você ser obrigado a concentrar numa coisa só. E aí eu durmo, todo filme. Eu não tenho esse problema, mas sempre talvez porque há um bom tempo eu já me forço a me concentrar numa coisa só. Com podcast você é uma pessoa não sadia, tanto. né? Não, sadia é um termo forte. Sadia é um termo forte. Mas eu tento algumas coisas, assim. Então o medo delírio pra mim não é tanto pelo caos. Não serve pra dormir. Não, porque coisas que eu presto atenção não servem pra eu dormir, porque eu tô interessada nas coisas. E daí eu raramente durmo com elas. Mas você consegue se concentrar numa coisa só durante muito tempo? Sim. Isso é bom, isso é útil. Sim. Atenção, jovens. Chama doutorado, inclusive. 4 anos nesse rolê. Mas, inclusive, o doutorado sendo de história, e eu pensei, é besta, mas seria muito fácil. A gente conseguiria facilmente ter uma conversa de 1 hora aqui, gravando, sem um tema principal, e porque a gente já tá há 20 minutos. A ideia é essa. Eu tô evitando. Daqui a pouco ela vai falar, e o Estreito de Hormuz, o que você acha que vai dar? Ela vai falar, porra. Não, eu não toco. Tem alguns assuntos nos quais eu não entendo o suficiente, nos quais eu não toco. Eu deixo pra pessoas que entendem deles. Eu não entendo de nenhum, então é melhor a gente ficar falando de...
Mas você entende, por exemplo, 5 anos de podcast, certo? Sim. Então você entende já um bom tanto como que isso afeta você e o Pedro, etc. Como que é cobrir notícias o tempo todo e tentar entender a lógica do jornalismo. Porque é uma coisa que eu brinco um pouco com as pessoas e é verdade, né? Todo mundo tem um lado e toda notícia tá sendo dada a partir de uma perspectiva. Claro. Então você acaba tendo o Pedro mais que você, porque eu sei que ele que faz o roteiro e tal. Sim. Mas tem essa coisa da perspectiva que tá sendo falada. E vocês vão aprendendo com o tempo a dissecar essas notícias, né? Sim. Pedro que faz o roteiro, gente. Ele faz o roteiro. Claro. Ele é a equipe de roteiro. Que no caso é ele. No caso é a equipe de uma pessoa só. Idealmente, o Pedro faria o roteiro, mandaria pra mim, ou pra uma sala de roteiro com outras pessoas. Aí a gente conversaria, muda isso, muda aquilo, vai pra lá, vai pra cá e tal. E aí vai pra gravação, aí a gente ouve a gravação, aí na gravação talvez apareçam novas ideias. E aí a gente edita o áudio, volta, mas nisso foi uma semana. E a gente tem 2 episódios de 1 hora por semana com 2 pessoas fazendo. Vocês começaram com muitos episódios de 20 minutos, né? A gente começou com 4 episódios por semana, era terça, quarta, quinta e sexta. Num certo momento virou 3 e num certo momento virou 2. Só que a ideia era diminuir a quantidade de tempo de áudio produzido, mas o que a gente fez foi aumentar o tamanho do episódio. Tudo, gente, qualquer pessoa, tipo, como fazer um podcast? Tudo que a gente fez errado. Tipo, não tem plano de negócio, a gente não começou com um formato certinho, enfim. Mas voltando pro roteiro. O Pedro faz o roteiro e aí ele me manda. E aí eu vou produzindo o áudio com base no roteiro dele, mas eu não preciso seguir a ferro e fogo ali. Tem coisas, às vezes, que eu discordo do linguajar do Pedro, eu acho que eu sirvo um pouco como superego também e departamento jurídico, então eu falo, isso aqui o Pedro tá falando de uma forma um pouco forte, eu acho melhor dar uma diminuída nesse tom, isso aqui pode dar merda, isso aqui pode ser uma incitação à violência, isso aqui pode ser uma acusação espúria. Viu, gente? Vocês que ouvem Medo e Delírio já sabem que aquela é a versão mais calma. A versão vocês verem, né? E aí eu dou essa domada no texto do Pedro, às vezes algumas coisas eu falo, isso aqui, aí eu ligo pro Pedro muito durante o dia, então acaba tendo uma pequena colaboração minha no roteiro. Mas quem faz o roteiro é o Pedro, então o Pedro fica lendo 1 milhão de coisas, escutando 1 milhão de coisas, e ele vai fazendo uma espécie de coxa de retalhos. Então ele pega um trecho de alguma coisa e fala, isso aqui é importante, isso aqui é legal. Ele tem trabalhado muito mais com vídeo, então a gente pega... Eu tô com o resto de carnavalite ainda, era tudo bem. Um fiozinho de tosse que... Beba água. Tem que pedir uma pastilha. Tem que pedir uma pastilha. Quando eu vi esse vídeo, eu pensei, gente, tá de boa, é menos pior do que eu achei que seria, porque o demônio tá controlando, aí tá mais tranquilo. Infelizmente, eu estava errada, porque não era o demônio que tava controlando. E vieram demônios piores depois, né? Eu penso que tadinho dos meus demônios, eles não têm nada com isso. Eles não têm nada a ver. Acho que os demônios são muito demonizados. Mais amigáveis, muito mais amigáveis. O pessoal demoniza demais os demônios. E aí, ele tem trabalhado bem mais com vídeos agora. Então, ele pega os vídeos, transcreve numa ferramenta de IA lá que a gente usa, que obviamente não dá pra fazer transcrição humana, porque demora. Transcrever é uma das piores coisas que existe. Eu já trabalhei transcrevendo coisas. Eu também já fiz transcrição e é insuportável. E, cara, é muito... Tipo, a gente pega 1 hora de vídeo, coloca lá em 2 minutos, então o negócio tá com um grau bem decente. Assustadoramente preciso de precisão. Boa frase essa. E aí, ele vai pegando os trechos e jogando num documento. E aí, vai vendo outras coisas, fala, isso aqui é importante também. E aí, na cabeça dele, doida, começa a criar as pontes entre os conteúdos, né? Isso aqui tá, isso aqui vai aqui, isso aqui eu ponho aqui. E lembra de um negócio, tira dúvida com um especialista sobre alguma coisa. Não, eu ia falar até que eu recebi esses dias uma mensagem dele, foi muito bom, porque veio assim, oi, seria possível um áudio curtinho mesmo, sem muita explicação, só listando os maiores absurdos que a leitura literal da Bíblia levaria a pessoa? Aí eu olhei e falei... Curtinho, não. Esse é o problema? Mas o segundo problema foi, quê? Daí eu falei, mas o que você tá... Quê? Aí ele falou, não, deixa eu dar o contexto. Please elaborate. Né? Me dê contexto. E daí, enfim... Mas ele mesmo percebeu e mandou, faltou contexto, rapidão. Aí depois ele mandou contexto, deu tudo certo, saiu como a parte. O Pedro funciona no 220 muito rápido, assim, ele... Não, mas tá tudo bem. E aí, às vezes, ele... Não, mas pra mim também isso acontece. Tipo, ele manda uns negócios assim, achando que eu vou entender com o pouco que ele comunicou. E eu falo, Aí eu fico destrinchando. Mas você quer dizer isso? A, B, C ou D? Mas aí a gente se entende depois. Eu conheço um Clayton assim. Aí, ó. Disléxico. Disléxico. Mas é verdade. Volta pro tema.
Aí ele vai, a partir desses elementos, ele vai costurando um roteiro. Ele, obviamente, está lendo a boa parte da imprensa tradicional, tá sabendo o que está acontecendo e lendo artigos e mais artigos e vendo vídeos e falas das pessoas e tal, e aí ele vai construindo o discurso a partir desses elementos. E eu acho que ele faz isso com muita maestria e muita velocidade, que é bizarro. Não, é muito legal. São 2 roteiros de, às vezes, 20 páginas, né? Então é muita coisa pra uma pessoa só fazer. E ele, cara, bizarro, que ele consegue fazer 2 vezes por semana, 2 roteiros gigantescos, assim. Escreve ele umas faz... 40 páginas por semana, fácil. Muita coisa é transcrição de texto, trecho de matéria, mas ele faz costuras longas de 1 hora, que acabam resultando em áudio de 1 hora, 1h30, às vezes dá o Medelírio. Às vezes tem sido menos, a gente tem forçado até pra que seja um pouquinho menos, pra gente não enlouquecer. Os ouvintes acham ruim, mas é bom que vocês não enlouqueçam. Porque a longo prazo é melhor que vocês não enlouqueçam. A longo prazo vai ter mais, gente. A longo prazo vai ter mais podcast. É uma vantagem, caso vocês não enlouqueçam. Pois é. A longo prazo, e vocês sobreviveram bastante coisa. A gente já... Aí fica assim... Aquele momento para tudo, assim, né, tal. O flashback da guerra, né? Não, mas os últimos anos foram sinistros. Aí o Pedro vai produzindo isso, me manda e a gente discute uma coisa ou outra e tal. Às vezes ele me manda meio roteiro. Tipo, ele fala assim, você já pode ir até a página 4. E aí eu já começo a gravar enquanto ele tá fazendo outra coisa lá atrás. Às vezes ele fala, pô, você já gravou a página 2? Porque, pô, apareceu um negócio perfeito que... Eu falo, não, enxerta lá. Com o tempo a gente foi codificando um estilo de roteiro, que a gente não faz aquele roteiro centralizado no meio, em courrier, new, sabe? A gente não faz esse tipo de roteiro. É um texto corrido, só que a gente foi codificando ao longo do tempo, assim, matéria é em itálico, transcrição é em verde, as vírgulas são em vermelho entre colchetes. A gente foi codificando isso e a gente se entende, isso que importa. O Pedro, às vezes, coloca uns negócios completamente crípticos, assim, numa vírgula, assim, entre um colchete, aí eu falo, caralho, que porra é essa? Eu falo, porra, é aquele, né, aquela fala do Arthur Lira lá atrás, que ele disse que não sei o que, não sei o que. Funciona. Funciona. O Medo Delírio e a CPI da Covid, as duas coisas, porque eu ouvi a CPI da Covid inteira. Porra. Todos os dias. Pelo Meteoro? Não, porque eu não gosto de pessoas comentando em cima. Me irrita, porque eu quero ouvir a parada, então eu não queria ninguém comentando em cima. Então eu ouvia pela TV Senado, pela TV Câmara, enfim. E daí... desculpa. Tá tudo bem. Tanto o Medo Delírio quanto a CPI da Covid me fizeram agora reconhecer a voz de vários políticos. Às vezes eu vou na casa da minha mãe, a minha mãe ouve muito Rádio Senado e Rádio Câmara. Essa pessoa ouve bastante. Então direto eu chego na casa dela e falo, olha quem que tal pessoa tá falando. Olha, o Arlindo Quinalha. Isso. Eu fico, caraca, agora eu conheço as vozes dos políticos do Brasil. Olha que loucura. É uma habilidade interessante, mas eu acho curioso. Pô, mas tem vários que às vezes eu não reconheço, não. Porque tem o Kinder Ovo do Foro de Teresina, né? Que no final eles colocam um trecho de uma pessoa falando e o exercício é você reconhecer quem tá falando. E outro dia apareceu eu fiquei puto comigo mesmo. Eu falei, cara, isso era pra eu ter reconhecido em 5 minutos, cara. O que tá acontecendo comigo? Quem era? Nem lembro. Mas era assim, uma pessoa óbvia. Era tipo o Girão. Era o Girão, eu acho. Eu falei, o Girão realmente. O Girão, cara. O Girão realmente. Nossa, eu ouvi muito tempo de Girão na CPI. Covid, droga. Exatamente, essa é a sensação. Devia ter muito maconheiro que fumava e ficava vendo CPI. Pode escrever aí, pô. Nessa época eu tava trabalhando no museu do TCU. Achei que você falava, nessa época eu tava fumando muito maconha. Não, inclusive eu não fumo, mas... Eu também não, tá, gente? Eu só... A gente corta essa parte. Corta essa parte. Não. Nessa época eu trabalhava no TCU, no museu do TCU, e como era pandemia, eu tava em casa, né? Eu não saía de casa. E muita coisa que eu precisava fazer, que era mais técnica, que eu não precisava pensar tanto, eu deixava a CPI rolando e ia trabalhando. E daí, claro, quando a coisa de concentrar... Segunda tela, né? A CPI foi muito a minha segunda tela durante o período que a CPI acontecia. Né? E daí, como eu estava sozinha em casa, porque, né, eu estava sozinha durante a pandemia na minha casa, normalmente tinha um negócio que eu precisava concentrar muito, eu pausava a CPI, e daí quando eu batia o ponto às 7 da noite que acabava o meu horário, eu ligava a CPI de novo, e daí eu ia fazer o jantar, ia fazer não sei o quê e tal. Ficava o dia inteiro ouvindo CPI. E à noite também, daí eu ia dormir. Aí no dia seguinte eu acordava e eu ouvia mais CPI. E já tinha mais, né? Isso. Eu fiquei meio órfã. Era o BBB da época, né? Eu fiquei meio órfã quando a CPI acabou. Eu falei, gente, e agora? Com quem que eu vou? Com quem que eu vou brigar? E daí ainda eu vi os episódios do Medo Delírio comentando a CPI depois, assim. Foi foi uma imersão. Porra. Talvez porque fosse Mas muita gente, eu falei do Meteoro porque acho que eles tiveram uma audiência enorme ali. Eles apareceram muito, né? Cresceram muito naquela época. Porque eles faziam a cobertura e faziam um resumo no final do dia. Gente do céu.
Rapidão, gente. Deixa eu interromper vocês um pouquinho. É rapidinho porque eu tenho um chamado pra aventura. Sim, eu parei o vídeo de vocês pra convidá-los a se juntarem a mim e a Pauline, a modista do Desterro, numa aventura histórica. A gente vai em novembro pra Inglaterra. E você, pessoa, ser humano, criaturinha da noite que está me olhando, você pode ir comigo, com a gente, na verdade. A gente vai fazer um passeio, assim, uma rota histórica pela Inglaterra, basicamente nos meus lugares favoritos da região ali mais do sul, em lugares também que estão, assim, na lista de desejos da Pauline. E a gente vai passar por vários períodos da história. A ideia é viajar no tempo mesmo. A gente vai desde túneis da Segunda Guerra Mundial, castelos medievais, um banho da época romana, um banho, na cidade de Bath, que é a cidade favorita dos fãs de Jane Austen. A gente vai conhecer a cidade onde Shakespeare nasceu, que é uma fofurinha de cidade. Claro, o Museu Britânico, né? Afinal, se eles pegaram as coisas dos outros, a gente tem que ir lá e olhar as coisas também, né? Porque afinal, devolve esse negócio aí. A gente vai conhecer um dos meus museus favoritos, que é o Museu do Black Country. Um museu na cidade de Birmingham. E ele é um museu vivo, ou seja, um museu onde você pode caminhar por ruas e se sentir efetivamente dentro de um outro período. Pra melhorar a sensação de um outro período, a gente vai numa festa de Peaky Blinders. É muito divertido. A ideia toda é a gente visitar o museu onde foi gravada a série de Peaky Blinders durante uma festa que o museu organiza, onde vai todo mundo a caráter e vestido de Peaky Blinders. Vai ter música de época, vai ter comidinhas, não garanto que de época, porque, né? Mas vai ser muito divertido. E eu e a Pauline ainda vamos ajudar você que for viajar com a gente a se vestir arrasane pra chegar na festa com a sua roupinha do final dos anos 20 ali, ó, um chuchu. Eu não gosto de me fantasiar e de vestir. Tudo bem, você pode ir com a roupa que você quiser. Não é obrigado. O importante é que você clique aqui embaixo no link da Inclusive Travel, que fez essa parceria com a gente. Dê uma olhada na viagem, conversa com eles, manda um e-mail, pede informações, gente. Tudo se resolve. E vem com a gente pra essa rota e essa aventura histórica. Beijos. Vejo vocês lá. Pode voltar a ver o vídeo agora, tá bom? Tchau. Eu não consigo, eu fico me tirando um pouco desses assuntos, assim, quando são assuntos mais contemporâneos. E sempre quando tem esse tipo de entrevista, que era pro Pedro tá aqui. Mas Sim. não tá, porque a gente combinou isso em cima da hora, gente. Foi. Não, foi literalmente, eu mandei mensagem e falei, e aí, você bora? vai fazer hoje à tarde? Não, a gente tava marcando de tomar um café, aí virou uma entrevista. Bom, a gente de fato tomou um café também. Tem café aqui. Tem café. A gente falou, não, a gente vai estar em São Paulo, porque Sim. a gente não mora em São Paulo e tal, vamos se ver, vamos Sim. bater um papo, vamos tomar um café. E daí eu falei, e aí, e se a gente gravasse? E se gravasse a entrevista? Mas a gente já tava nesse papo também, né? Já tinha um tempo. Beijo, Emílio e 3 Elementos. Pois é, o Emílio pra deixar claro, o Emílio tá me convidando há um tempão pra vir, só que é sexta-feira é difícil pra eu estar em São Paulo, mas a gente um dia a gente consegue. Eu mandei uma foto pra ele, zoando ele, falando, olha aí, eu sou mais legal. Marquei na hora, mas é porque sexta-feira é difícil, e segunda às vezes eu tô aqui porque eu sou pão duro e eu marco voo na terça de manhã. Eu entendo porque eu faço coisas semelhantes. Pois é. Inclusive, esses tempos eu vim de ônibus. De Brasília? É. Caralho, é o quê? 23 Não, foi horas? 17 horas. Ah, tranquilo. Teve um certo caos porque teve uma pessoa presa no ônibus. Como é que foi isso aí mesmo? Cara, a gente tava no ônibus dirigindo e daí a gente chegou num posto de gasolina que não era pro ônibus ter parado aquela hora, mas eu tava dormindo. Então, eu acordei, o ônibus tá parando. Eu olhei o relógio 11 da noite e falei, uai, era pra parar umas 3 da manhã, não umas 11 da noite. Sim. Aí o ônibus para, acende a luz do ônibus e daí normalmente você espera o motorista vir avisar quanto tempo é a parada, né? Aí entra a polícia e fala, boa noite, gente, a gente queria falar com o passageiro da poltrona 2, eu tava na 3. Então, era eu, corredor, passageiro da poltrona 2. O moço tava dormindo. Aí a pessoa da poltrona 1 falou, não, pois não, tá. Falou, qual que é o nome da senhoria? Aí ele falou um nome. Aí ele falou, tá, mas o nome da pessoa da poltrona 2? Aí ele falou, vocês podem me acompanhar, por favor? Eles desceram e o moço saiu algemado já. Caralho, e se não soube mais contexto nenhum. A gente, claro que, né, eu tentei, mas eu falei, acho que abordar a polícia diretamente não vai ser a melhor das estratégias. Mas eu tentei a fofoca e não consegui toda. A teoria principal do ônibus... Depois houve um amplo debate. Sim, claro. A teoria principal do ônibus era que era pensão. Isso aí tem cara de... Não sei o que era, não sei o que era. Mas enfim... não tá rolando um negócio de reconhecimento facial de estádio e tá rolando uma galera que tá sendo presa por atraso de pensão no estádio? Não sei, mas não tinha reconhecimento facial no ônibus, eu acho. Acho que foi pelo documento mesmo.
Ah, é. A irmã do Nunes. A irmã do Nunes? Do Nunes, o prefeito de São Paulo. Ah, rolou isso? É, ela foi presa. Você é Por louco. reconhecimento facial que ele implementou. Ah, é verdade. Sim. Até que pariu, né? O Brasil não cessa de impressionar. Não. Mas é interessante porque você falou um pouco da distância, né? E esse distanciamento é uma das coisas que na história sempre foi fundamental pro historiador, assim. O historiador sempre foi... a base do trabalho do historiador é estar distante do seu objeto de pesquisa. Sim. Isso era, reconhecidamente como um dos cânones da disciplina. E daí, a partir dos anos 70, começa a ter... Um pouquinho antes, inclusive. Mas daí começa a ter mais gente começando a falar, não, e se a gente tivesse história do tempo presente? E se a gente tivesse história imediata? E se a gente tivesse tal? E daí começaram a se criar novos campos e novas formas de tentar entender isso. Porque historiadores, a gente gosta muito da parte teórica. Mentira, vários historiadores não gostam. Eu acho incrível. Eu gosto muito. Mas, então a ideia de teorizar, e eu acho importante teorizar sobre a disciplina e sobre o que a gente faz, porque quando a gente teoriza sobre o que a gente faz e a gente repensa as nossas atitudes, a gente consegue ser melhor no nosso trabalho. Claro. Porque se a gente vai só fazendo e aceitando que sempre foi assim, é pior. Sim. Né? E tem que estar aberto pra experimentar coisas novas. Ah, com certeza. Sim. A história do tempo presente é uma área que é muito, por exemplo, aqui no Brasil, ela chega na América Latina mais ou menos nos anos 2000 e é muito relacionada às ditaduras militares da América Latina. Porque as ditaduras militares, você ainda tem pessoas que estiveram na ditadura e que foram atores e que estão vivas. Sim. E que estão vivendo na sociedade e essas consequências ainda existem na sociedade. Sim. Então a história do tempo presente está muito relacionada a essa história que ainda está afetando. Em alguma medida, a história sempre está afetando, mas assim, a história do tempo presente estaria mais relacionada com isso. Então ela não tem um balizador muito forte do tipo, só é a história do tempo presente se for há 5 anos atrás. Ela é mais relacionada com como que ela funciona dentro da própria lógica dela. E daí você tem. Mas, na história do tempo presente ainda tem um pouco a coisa de um afastamento, porque o historiador não teria participado daqueles eventos. Embora tivesse vivo durante os eventos, mas não seria... E daí o pessoal diferencia com outra forma de fazer história, que é quando o historiador é um participante ativo do evento. E daí isso é bem delimitado na antropologia, né? Não tem, tipo, observador, participante, tem todas essas coisas. A antropologia já fez esse debate há um tempão. Sim. A história falou, isso a gente... Bando de mitão. Bando de mitão, Foi o que Levi-Strauss falou nos anos 60. Uma das tretas acadêmicas mais famosas da minha área é que o Levi-Strauss falou isso. Ele escreveu um artigo, porque tretas acadêmicas se fazem por artigos. Eu até já comentei isso num vídeo. Classy. E daí ele fez um artigo falando, história nem existe. É tipo a antropologia... Nem existe isso aí. Nem existe isso aí, não. Isso aí é tipo antropologia, só que de outro período. Tanto faz, isso daí não existe. Mas aí chegou pros historiadores, falou, opa! Peraí, agora mexeu no... Não é assim. A gente tem uma coisa fundamental, que é a perspectiva de tempo. E a partir do momento que a gente trabalha com o tempo como nossa parte fundamental da nossa pesquisa, e a gente olha pra tudo a partir da perspectiva do tempo, que significa que a gente vai trabalhar de uma forma diferenciada. É muito diferenciada a história. E daí eles brigaram. Compre meu curso. E daí eles brigaram por um tempo e, eventualmente, os historiadores devem estar morrendo, que eu não cito nomes direito. Eu tenho um pouco isso. Hoje, mais cedo, eu gravei um outro programa com um colega que é historiador. E daí ele cita vários historiadores. Ele, porque o historiador tal. E eu nunca faço isso direito. E daí eu sempre fico depois achando que as pessoas vão me achar horrível. Mas, citou meu trabalho claramente ali, não botou meu nome. Não. Mas é que esses daí já morreram, né? Daí eles... sim, não vão. Mas sempre tem um neto chato. Sabia? Tá, tudo bem. O Serginho Levi-Strauss. O Levi-Strauss tem. Mas aí tem um pouco essa diferenciação, assim. Então, por exemplo, teoricamente, no grande cânon da história, a história tem um pai. Na verdade, teoricamente, a história tem 2 pais. Olha só. Choque na sociedade. Tapa na cara do conservadorismo. Hesíodo e Tucídides, que seriam os 2 pais da história. É porque os 2 são pais da história, mas aí alguns historiadores vão dizer, não, o Hesíodo não é. Tucídides não é de verdade. Porque o Hesíodo ficava inventando coisa. Falou, porque a gente tem certeza que Tucídides não inventou nada. Todo mundo inventava. Não inventava. Só que um deles, né, o Tucídides está narrando a guerra que ele está participando. Então, hoje em dia, se falaria que o que ele estava fazendo, sem saber que estava fazendo... Revolucionário. Revolucionário. Era fazer uma história na qual o historiador é participante ativo daquela história. E daí, hoje em dia, se tem mais metodologias e etc, para se pensar isso, né? Como que a gente faz isso, como que a gente lida com o tempo presente. Pessoalmente, eu costumo brincar que... E isso é uma fala de outra pessoa, eu aprendi essa fala na universidade, que de contemporânea me basta viver nela, não preciso estudá-la não, eu tô de boa. Eu prefiro história antiga, que tá lá bem separadinha, tá lá em outro período e tal. Mas eu acho que é porque eu acho metodologicamente muito difícil não me colocar completamente dentro se eu participo dos eventos.
Assim, não que eu não me coloque dentro dos eventos que eu falo quando eles estão na antiguidade, né? Isso não quer dizer também que não te mova paixões sobre aquele tema, né? Sim, e daí isso é uma das coisas que se tem questionado nos últimos 20 anos, assim, dentro do mundo acadêmico, que é a ideia de que, cara, as paixões também são importantes para pesquisa. Porque por muito tempo se teve bem essa ideia de que não, a gente não deve misturar paixões e pesquisa, porque você tá fazendo errado, porque o certo é você ser esse ser iluminado que não mistura as coisas e tal, porque isso traria uma cientificidade melhor pra história. Só que isso falha no quesito é gente fazendo. Sim. Aí o método também elimina um pouco esses vieses, né? Um pouco, né? Um pouco. É meio que se encaixa, assim. Então, tem historiadores hoje em dia que vão falar, não, a paixão pelo tema te ajuda a fazer um trabalho melhor. Você ser apaixonado pelo tema e tal, mas aí você precisa de mais método pra você não cair na armadilha de ficar ali preso na sua paixão. É um erro constante não só na história, mas em várias ciências. Você se apaixona pelo seu resultado e daí você não consegue nem ver que tem coisa errada no seu resultado, porque você tá muito apaixonado por ele. A gente vê isso acontecendo várias vezes. Mas isso acontece o tempo todo, né? Numa época que eu tava estudando pra concurso, eu lembro de ter lido o Maldita Guerra, do Dorachiotto. Sim. E aí o prefácio dele é maravilhoso, porque ele faz uma historiografia da Guerra do Paraguai. E aí ele fala, porque aí nos anos 60, os marxistas começaram a estudar a Guerra do Paraguai e colocaram um viés muito anti-imperialista. E era maravilhoso você ver isso. Olha só, e são todas visões meio válidas, assim, sobre o que foi a Guerra do Paraguai, né? E ia ficar, porra, isso é muito bom. Teoricamente, esses vieses dentro da história somaram pra uma visão um pouco mais completa, não me parecia, pelo menos. É bem isso, sim. Inclusive, historiografia, eu gosto de teoria e historiografia, são duas coisas que eu sou perdidamente apaixonada. E historiografia, pra quem tá vendo a gente não sabe o que é historiografia, é a história da escrita da história. Historiadores adoram fazer essa parte, a gente aprende muito a história das histórias sobre uma história. Isso, a história da escrita da história. Quando eu entrei na universidade, inclusive, as pessoas acham, às vezes, que quando você vai fazer faculdade de história, você vai chegar lá e o seu professor vai te ensinar. No ano tal coisa aconteceu e tal. E não, a gente vai aprender a fazer história. Aprendemos a fazer história. Não, é no sentido de como que você faz a pesquisa histórica, né? E grande parte disso é estudar historiografia. Quando eu tava na graduação em Brasil 3, que essas denominações mudam loucamente de universidade para universidade, existe uma certa padronização, mas muda bastante. Quando eu fiz graduação, eu tinha História do Brasil 1, 2, 3 e 4. E era péssimo porque você não podia perder. Se você reprovasse em História do Brasil 2, por exemplo, só ia ser oferecido um ano depois. Putz, esse não é da sequência. E daí você não podia fazer 4 antes de fazer o 3 e coisa. Hoje em dia pode. Eles mudaram isso porque essa questão de temporalidade, os historiadores não concordam necessariamente que você tem que ver ela seguir uma linha, né? Sim. Então dá pra estudar de outras formas. Mas em História do Brasil 3, um dos trabalhos era ler um historiador, tinha uma opção, uma gama de historiadores que a gente podia escolher, e fazer uma crítica ao trabalho dele, pensando qual historiografia que ele tava vendo, o que a gente tinha de novo no campo e tal. Então a gente tinha que ler um livro e criticar aquele livro a partir de uma visão historiográfica, que foi bem legal, assim. Eu li um livro dos anos 60 e era tipo, cara... Um homem falando que, porque os europeus se deram bem aqui porque as pessoas que moravam na América eram mal nutridas. Que, velho? Porque não tinha carne. Eu falei, que? Não tinha milho, tomate, enfim, um monte de coisa. Mas ele fala, que isso não dava sustância para as pessoas e tal. É muito legal, é o que você falou, do Maldita Guerra, né? É um produto do tempo, né? No qual ela foi escrita, né? Sim, tudo é um produto do tempo, né? O podcast é um produto do tempo. Então, você já pensou sobre quando o Medo e Delírio daqui a 200 anos? Tô falando de história do tempo presente, não vai precisar de 200 anos pro Medo e Delírio estar em tese, não. Vocês já não receberam, não? Alguém falando que usou o podcast em mundo acadêmico? Já, citações, né? Pô, isso é maravilhoso. Inclusive, a gente tá querendo organizar isso até pra gente mesmo, porque a gente começa a falar, a gente já falou disso no passado, né? E, são, sei lá, estão chegando em 900 episódios. Então já é bastante coisa. Daqui a pouco a gente começa a se autorreferenciar também, né? Porque a gente falou isso lá atrás e tal, só que a gente é muito desorganizado. Então a gente tá querendo organizar isso de alguma forma pra que tenha um corpus lá mais pesquisável, né? Outro dia a gente teve uma reunião com um cara de transcrição lá, vamos transcrever tudo, todos os negócios, botar numa base de dados pesquisável pra gente conseguir e tal. É muito, cara, a gente se sente, porque o Pedro é formado em publicidade, eu sou formado em jornalismo. Pedro trabalhou com publicidade há muito tempo, eu fui tradutor, nunca fui jornalista. Até virar jornalista? Não, a gente trabalha com alguma coisa análoga ao jornalismo, né? Tipo de análise, mas a gente não faz apuração. Cada vez mais, né? Jornalismografia. A gente faz, Não, a gente pega e faz uma costura a partir de peças jornalísticas, né? Se isso é jornalismo ou não, tem gente que vai falar que sim. Eu acho que como a gente não faz a
maior parte do que a gente faz não é apuração, então não seria jornalismo, né? Mas pode ser considerado também, então não sei, vocês decidam. Você decide. Você vê aqui, eu nem tô explorando sua ampla capacidade de imitar pessoas. Pois é, outro dia eu vi o cara imitando como é que é o nome desse ator, o Ramos, que é aquele que é peludão, caralho. Tony Ramos, puta, maravilhoso. Você sabe que eu tenho uma história muito caótica com o Tony Ramos, com né? Com o Tony Ramos? É. Agora você vai ter que contar. Então, eu estava no meu doutorado e eu recebi um e-mail, inclusive eu estava Oi, de folga. Tupã Guerra. Só isso que você fala. Não. Arebaba. Oi. Porra, é o Marcos Ramos, eu acho que. Eu recebi um e-mail assim: Oi, eu sou produtor do programa do Pedro Bial. A gente vai gravar um episódio com o Tony Ramos sobre o diabo e a gente queria saber se você quer participar. Aí é o Pedro Bial, o Tony Ramos e eu. Sobre o demônio. Entrando num bar. Isso. Foi muito calmo. Eu gravei. Infelizmente, eu tava na Inglaterra e daí eu não vim pra cá pra gravar porque foi muito em cima da hora e era muito caro. Eu considerei. Eu cheguei a olhar a passagem. Mas eles teriam que pagar, né, pô? Pelo amor de Deus, pô. Mas eu falei e eles falaram, não, a gente não paga passagem internacional. A gente faz, Aí eu considerei, porque eu falei, pô, mó legal, eu nunca fui num negócio desse, Sim. daí no estúdio, E é outra parada. E daí tal, mas não rolou, não tinha como, era muito mais dinheiro. Era mais dinheiro do que eu ganhava em um mês de bolsa. Eu falei, então não dá, né? Assim, não temos essa opção. E daí... Em cima da hora também. Não tinha como. Mas aí eu gravei online por... Eu vi essa. Skype, aquela entrevista, Sim. assim, que eu... Não, e foi muito bom, porque daí eu pedi ajuda pra um amigo meu que é fotógrafo e entende as coisas e tal, e tinha um equipamento um pouco melhor pra iluminar. E acho que ele pegou uma iluminação emprestada no trabalho dele, ele trabalhava no Ministério de Transportes da Inglaterra. Não, mas era equipamento que não tinha nenhum problema, assim. Nem sei se ele pegou, tô aqui falando. Não houve nenhum roubo envolvido. Não. Esse eu, usou um dia e devolveu. Sim. E tal. Mas aí a gente montou as lâmpadas. Eu fui pra casa deles, que era em outra cidade. A gente montou as lâmpadas e tal. Colocou uma plantinha no fundo, pro fundo ficar bonitinho. Ficou bonitinho, o fundo ficou bonitinho. Ficou a iluminação ficou legal. A minha amiga me ajudou com a maquiagem e tal. E daí... E foi muito louco, porque eu tava online no Skype, né? Acho que era Skype, né? Eles me conectaram antes do programa começar. E eu fiquei lá. E daí, na hora que conectou, eu vi em uma das câmeras que eu tava num telão gigante. Eu falei, será que eu tô aparecendo no telão, durante o programa o tempo inteiro? todo. E daí eu fiquei lá, uma hora, assim. Sei. Até ele me chamar pra falar comigo. Terminou, você teve uma contratura aqui. Não, e pior é que aquele dia me deu uma crise alérgica. E daí eu tava espirrando. Aí câmera aqui, eu fazia assim. Aí eu voltava. Ninguém viu. Com um maior arranho, assim, no nariz. Tipo, meu Deus. Gente, minha voz tá esquisita. Deu tudo certo, mas foi um pouco de caos, assim, mas Mas, pô, muito legal, tá vendo? Referência, gente. Tem uma referência no Brasil pra demonologia, Tupã Guerra. Isso, exatamente. Acabou. Não tem discussão, não tem outro. Tem Foi outro? mega... Sem querer fazer propaganda, não precisa citar nomes. Algumas pessoas já falaram que tem mais gente, sim, desafiando, estudando um duelo. Duelo de demonólogos. Não, tem mais historiadores trabalhando com diferentes aspectos de demônios no Brasil. Em outros períodos diferentes do que eu trabalho, né? De antiguidade, dos manuscritos do Mar Morto. Só tem eu. Mas assim, que estuda demônio nos manuscritos do Mar Morto no mundo... Não tem, aí ó. A gente deve ser uns 10. Tá bom já, né, também. Eu conheço todo mundo. Precisa de mais? Tipo isso. Não, tá de boa. Eu conheço todo mundo, assim. Às vezes tem uma certa alteração do tipo, alguém estudava e daí tá estudando outra coisa agora e tal. E daí a gente vai ali, mas é muito doido, porque conferência da minha área é tipo 20 pessoas, assim, a gente se encontra. Mas é bom que todo mundo se conhece, você consegue acompanhar o trabalho de todo mundo, né? Sim, tem essa parte. Porque às vezes você tem um campo, sei lá, o cara que é biólogo, médico de joelho. Puta que pariu, deve ser um negócio gigantesco. Todo dia sai 400 artigos sobre joelho. Aí o cara fica, pô, é impossível, não acompanha a minha própria área. Assim, se a gente colocar manuscritos do Mar Morto, aí é uma galera. Mas se a gente focar só no demônio, no mal e etc., a gente vem menos gente, assim. Só que aí também, sei lá, a galera de poesia, porque os textos que eu trabalhei eram poéticos, então daí tem a galera que estuda poesia também. De análise textual. De análise textual, e daí tem a galera... Tem muitas perspectivas, tem a galera mais teológica, porque eu não trabalho com teologia, enfim. E tem... Mas aí se pegar o recorte que você tá interessada também. Sim, mas é legal, assim, e daí quando eu vou pra conferência, normalmente tem essas vozes diferentes, assim, é divertido. É muito divertido pra conferência. E o pessoal se encontra bastante, assim, dá pra falar, fulaninho, quanto tempo? É mais ou menos isso, assim, mais ou menos uma vez por ano eu tendo ir pelo menos uma conferência, nenhuma delas acontece no Brasil, pra minha tristeza. Aconteceu uma na Argentina. Tristeza no meu bolso. Né? Em 2015 aconteceu uma conferência da minha área na Argentina, e eu tava morando onde? Na Inglaterra. Puta que pariu. Mas eu consegui uma verba da universidade, daí eu aproveitei e dei uma passadinha aqui no Brasil, fui pra conferência, deu tudo certo. Mas aí eu tento ir
pelo menos uma conferência por ano na Gringolândia. Depois da pandemia, várias conferências começaram a ter opções online também, o que me ajuda a manter um pouquinho mais conectado ao mundo acadêmico. Não é a mesma coisa, mas, pô, é melhor do que nada, né? E eu tenho um grupo de WhatsApp de colegas. E vocês falam, pô, publiquei artigo aqui. Isso. Não, e a gente manda mensagens, ou Hive Mind, né? Ou coletivo. É a inteligência artificial de vocês. Isso, a gente fala, coletivo, eu tô com uma dúvida em tal coisa. Alguém já trabalhou? E daí tem uma galera que estuda diferentes coisas ali, nem todo mundo. É gente que estuda temas correlatos, assim. Mas sempre tem alguém pra dar um pitaco. Isso. Né? Pra dar uma luz. Eu tô escrevendo um artigo aqui, vocês podem me ajudar. Enfim, a gente tem um grupinho legal que se juntou na pandemia, a gente aceita novos membros, inclusive, assim, tem esse caos. Teve na pandemia ainda uma tentativa também de montar um grupo sul-americano, que ficou meio parado, mas a gente funcionou por um tempo como uma rede latino-americana de pesquisadores. Nós éramos talvez 20, então, em todos os países da América Latina. Tá aí, né? Gente, pô. Não, mas isso era de manuscritos do Mar Morto em geral. Quer dizer, não, era de estudos do Segundo Templo, que inclui manuscritos do Mar Morto e outras coisas. Caralho. Esse e o salário, ó. Porra. Não, e daí essas coisas, direto, por exemplo, essa rede, é difícil porque a gente faz isso tudo como voluntário. Ninguém recebe nada pra montar a rede, pra organizar os eventos, pra não sei o quê. E daí todo mundo tem outros empregos, e daí é muito difícil. Se você não tiver alguém que tá conseguindo manter mesmo a rede, é difícil você que pariu. Coordenar tudo isso. Mas sim. Tem algumas profissões que são... A existência delas é muito baseada no amor que as pessoas têm por aquele campo. Várias. Isso acontece muito na academia, entre os professores, os artistas. Então, assim, cara, o mercado se presume que você faz aquilo porque você é um apaixonado, então você pode receber uma mixaria qualquer. Então se fode aí. Não, e uma coisa, assim, para as pessoas saberem um pouquinho sobre o mundo acadêmico, artigos. Que a gente Desabafa, querida. Desabafa, oh meu Deus, tá bom, Neide. Quando você publica um artigo numa revista acadêmica, você não ganha nada por isso. Sim. Certo? Não é pago. Quando você publica livros, também você não ganha nada por isso. Livros acadêmicos não tendem a ser pagos, assim, algumas vezes, tal, mas assim, boa parte dos livros acadêmicos são... O autor não ganha nada? Porra. Tipo... Não ganha um percentual Não, você ganha, sei lá, 10 cópias. Caralho, velho. Mas vários livros, especialmente quando você publica só um capítulo dentro de um livro, muitas vezes você ganha uma cópia do livro. Eu já publiquei em livros que eu ganhei uma cópia... Meia cópia. Um PDF do livro. Uma unidade de PDF. Mas, tá aqui um lugar que imprime baratinho. É muito legal quando é o livro físico, porque é bem mais divertido. Sim. Assim. Mas é tão louco porque quem corrige os artigos também são professores que também não são remunerados. Sim, o peer review. O tal do peer review são acadêmicos que fazem isso também sem remuneração. Só pela glória do jogo. Isso. E os editores das revistas também não são remunerados. Os acadêmicos que editam as revistas normalmente também. Que loucura. E daí, tipo, basicamente ninguém tá sendo remunerado. Mas aí você vende uma cópia do livro. Quem é que fica com o dinheiro? A editora. O Jeff Bezos. Não, as grandes editoras, assim. Tem muito debate sobre esse modelo e etc, etc. No Brasil... É o Sevir. Fica com... mas no Brasil tem uma questão... Eu vi, Cleiton. Pode deixar, já vou parar. Tá chacoalhando o horário ali, que já deu 1 hora já. Já vou, rapidão. Falar igual o Pirula falou aquele dia. Vai acabar quando acabar. É debate político. Corta o microfone. Não, cortou. Não, a gente vai encerrar o assunto com o tempo que for necessário pra encerrar. Vai. Justo. Brincadeira. No Brasil, as revistas acadêmicas, normalmente, você não paga pra acessar os arquivos. Elas são, muitas vezes, organizadas pelas próprias universidades. Então, você não paga pra acessar o arquivo, ninguém tá recebendo pra trabalhar na revista, mas também ninguém tá pagando pra acessar. Então, é tipo isso, assim, o trabalho é voluntário, porque meio que subentende-se que boa parte daquela pesquisa foi financiada com dinheiro do governo. Sim. A revista tá sendo mantida pela universidade e tal. O bolsista já recebeu pelo trabalho, isso, etc. Então é meio que isso. É essa. E daí, ok, eu acho mais justo. Sim. O problema, quando me frustra, é quando eu vou entrar, eu preciso de um artigo e ele custa $60. E daí eu falo, então, gente, como eu vou, né? Beijos, Alexandra, que fez Sci-Hub. Beijos. Mas... ainda tem aquele negócio de periódicos CAPES? Sim, eles no Brasil funcionam muito bem. Na América Latina, em geral. Eu diria que mas em você países... tem que conseguir, pra você conseguir acessar, você tem que fazer parte de alguma... Não. Por exemplo, digamos que você se desligou da universidade, você é um curioso só, você não acessa. As revistas das universidades você acessa. Sim. Todas. Mas tudo que tá no periódico CAPES, não. Não, tem umas coisas que você tem que acessar por dentro da universidade. Mas é porque daí são as coisas que o periódico CAPES teve que pagar pra ter acesso. Mas tudo que é feito no Brasil e publicado no Brasil é acessível. É aberto. E em vários outros países da América Latina também. Então você tem a Cielo, que é a plataforma Cielo, ela tem acesso a muita coisa. Sim. Você consegue bastante coisa. E existem artigos que caem de caminhões com uma certa frequência. Você não conhece esse termo? Não.
A gente usa muito esse termo. Normalmente, quando você precisa de um artigo, você Sei. manda num grupo e fala, gente, caiu esse artigo de algum caminhão aí perto? Aí o pessoal fala, caiu aqui o artigo, ó, esse PDF aqui caiu do caminhão. Já aconteceu isso comigo num ônibus, tava num ônibus no Rio, aí o cara vendendo um biscoito. Olha essa história completamente prosaica, né? Perto da altura. Nem vem, é a mesma coisa. E aí, um biscoito, que era um biscoito caro. Eu era um adolescente na época, então biscoito era um objeto de luxo. Biscoitos caros. E aí o cara tava vendendo um biscoito que custava, sei lá, R$12, que era uma enormidade naquela época, e o cara tava vendendo por 2. E uma moça desconfiou e perguntou, mas como é que você tá vendendo tão barato? Ele falou, sabe como é que é, né? O caminhão vira na favela. Aí Então, o cara tava vendendo biscoitos, assim. Mas é por isso artigos. que a gente fala que artigos caem do caminhão. Artigos caem do A caminhão. referência é essa. Você conhece a referência. Exato, É entendi. assim que a gente usa. É muito comum. Porque existe todo mundo... Os acadêmicos se ajudam, né? E daí a Sim. gente fala alguém... No momento que virou um PDF, fudeu. E daí você tem o Sci-Hub, você tem Anna's Archive, você tem o LibGen, você tem vários... Mas isso, teoricamente, é pirataria. Isso. Sim. Isso, tudo isso é É pirataria. o Napster. Olha só a referência de velho. É o Napster É o do mundo Napster acadêmico. do mundo acadêmico. Enfim, é um caos o mundo acadêmico, mas é isso. O mundo acadêmico funciona muito em cima do trabalho não remunerado ou mal remunerado das pessoas. Sim. Inclusive, estava para passar, ou já passou um projeto de lei para que mestrado e doutorado contem para aposentadoria. Porra, isso é... Porque não conta. Não conta. E daí você faz mestrado e doutorado e você só vai entrar no mercado de trabalho contando para aposentadoria já com Aos 30 e 40 tanto, anos, 40 né? anos, e daí... E aí fudeu. Então, assim como há pouco tempo atrás passou uma lei de que você podia colocar licença maternidade no seu... Tudo tem que contar, gente. Pô, é tudo tempo de vida, pô. Você tem que, senão você vai se aposentar aos 80 quando você já morreu. Não, e assim, você tinha um filho durante seu doutorado e você não tinha como colocar aquilo no seu Lattes. Ficava como, tipo, você atrasou pra entregar seu doutorado. Sim. Aí você pediu uma extensão, você conseguia extensão, Aham. mas ficava registrado que você teve uma extensão e atrasou o doutorado. Daí fica... livre. Enfim. É muito cruel essa vida, a remuneração e fora o valor das bolsas, né? Que é bem É bem difícil. Bem difícil para uma pessoa com doutorado, com pós-doutorado, para uma pessoa desse nível. Bom lembrar, isso é interessante, pós-doutorado não é qualificação, pós-doutorado é estágio, sabia? O que isso significa? É porque as pessoas adoram falar, porque eu tenho pós-doutorado. A gente fala, grandes porcaria ter Você é advogado. ter pós-doutorado. Porque pós-doutorado não é... Por exemplo, a graduação, o mestrado e o doutorado são títulos que você consegue. O pós-doutorado é um estágio. Ele não te dá título. Ele não te dá diploma. Muitos pós-doutorados, inclusive, você não tem que cumprir uma coisa específica pra terminar. Você só passa aquele tempo fazendo. Sim. Claro que, normalmente, pra você conseguir um pós-doutorado, você mandou um projeto, você prometeu coisas e tal. Mas ele não é o título. Então, quando alguém te fala que, eu tive... É só uma coisa que ele fez depois do doutorado. Isso. É literalmente isso. E É daí um as pessoas... cursinho. Infelizmente, no mundo... Pessoal puto, se porra! Pós-doc difícil pra caralho, porra! É difícil. Mas muitas vezes o pós-doc é você não conseguir um emprego. Tipo, eu não consegui um emprego fixo e eu estou fazendo um pós-doc, Sim. que é a minha forma de sobreviver enquanto eu tento um emprego fixo. Eu tinha vários amigos que eram da biologia e era um relato bem comum, assim, do pessoal que ficava na academia porque não tinha no meio privado. É isso aí. Aí você ficava fazendo pós-doc. Até conseguir tentar até conseguir morrer. uma vaga ou morrer. Que lindo. Até conseguir virar professor. Que forma amigável de terminar o episódio. Mas... Alegria. Alegria. Mas, no mundo onde não é o mundo acadêmico, as pessoas produzem livros. Exato, bem óbvio. Caraca, ela que lembrou, nem fui eu. Estamos lançando o nosso segundo livro com a Gabriela Biló. O livro é da Gabriela Biló, a gente ajudou. A Biló, eu e o Pedro. E o Pedro Inouye, que é o designer, junto com o Daniel Lameira, e o pessoal que é da editora Seiva, e o pessoal da editora Fósforo. A gente está fazendo o nosso segundo livro, que já está em pré-venda há um tempão. Inclusive, tem gente puta com a gente, porque a gente ficou adiando, porque as coisas não param de acontecer. Aí a gente tem que ficar adiando o lançamento do livro. Mas uma hora a gente interrompeu e pronto. Vocês decidiram com a prisão, já tá né? pronto, já tá impresso o livro já. Não tem mais como colocar Não tem mais como colocar coisa. Tem no QR Code, que tem um QR Code, que tem o áudio. Se eu quiser botar alguma coisa, eu ponho lá. Inclusive depois, daqui a 2 anos, eu posso mudar o QR Code e mandar só o Sérgio Malandro lá. E aí, pegadinha do malandro, QR Code falso. Mas vai ter o lançamento do livro em São Paulo, dia 11 de abril em São Paulo, vai ter o lançamento no Copan. Mas peguem informações certinhas sobre hora e o que vai ter exatamente, que hora que vai ter. De abril, viu, gente? De abril, porque fez um negócio da festa que já rolou, quando foi publicado já rolou, o pessoal confundiu a data. 11 de abril, 11/4, vai ter o lançamento do livro. E se vocês quiserem comprar o livro, que já deve estar à disposição, disponível aí nas plataformas, tem na editora, no site das Fósforo, mas a gente estava fazendo pela Amazon. Então procura lá na Amazon. Procura no Google, Juízo Final Gabriela Biló, vai aparecer mais fácil. Pronto. Vejam o livro. O livro tá bem legal. Tem o prefácio do Marcelo Rubens Paiva. Olha só. E o Fernando de Barros e Silva, do Foro de Teresina, da Piauí, né? Puta, jornalista, escritor, o caralho, um gênio.
Plínio, o Marcelo Rubens Paiva também, e a Gabriela Biló também, e o Pedro Noio também, e o Pedro Dalto também, menos eu. Eu não, eu sou só um ser humano, eu sou só esforçado. Continue. E aí, o livro tá bem bacana, tem um texto super legal e as fotos maravilhosas da Biló. E vai ser bem legal o evento aqui em São Paulo. Estamos em São Paulo. Isso. Estamos gravando em São Paulo. Estamos gravando em São Paulo. Então, eu agradeço muito a sua presença. Acho que a gente conversaria fácil, mas muito mais horas. Sim, se deixar. Se botar uma cerveja aqui, putz. Só que aí o Cleiton morre, porque tá ali esperando. E quem vai editar também, né? Já tá matando a gente aí. Mas muito obrigado pela sua presença. Se quiser fazer propaganda das suas redes sociais, além do Medo e Delírio. Não, é do Medo e Delírio mesmo. Eu sou um escravo do Medo e Delírio. Vão lá, tem no Instagram, Medo e Delírio Brasília Podcast, eu acho. Só botar Medo e Delírio, vai aparecer Twitter, vai aparecer Instagram, TikTok a gente não usa muito. Tem música do Medo e Delírio. Tem música do Medo e Delírio, tem um perfil no Spotify, chama Hits Medo e Delírio, não sei de onde é que eu tirei. É Hits Medo e Delírio. Me deu algum acesso de megalomania em algum momento, eu botei esse nome. Eu comentei que na minha retrospectiva eu descobri que minha música mais ouvida de vários meses. Sua Ingratidão. Sua Ingratidão. Tem lá vários hits, tem o Só Não Vai Jair, foi o Chinaína que mandou pra mim o refrão, eu fiz o resto todo. Já me vieram falar assim, tipo, não, você viu que tem até uma música antiga que o pessoal tá usando agora pra falar do Jair? Eu falei, não, é que essa música não é antiga, essa música é nova, Só Não Vai Jair. O Só Não Vai Jair. O pessoal falando, não, é uma música antiga, que já existia há muito tempo. Porque eu acho que tinha o Madeirada, né, que ele fez o... Caralho, agora não vou lembrar. Mas a música do Madeirada, que é uma música antiga da campanha, era ali do meio do governo Bolsonaro. Do Tá Na Hora, do Jair. Tem muita gente que acha que essa música é nossa. Fala, não é essa música. Essa música não é o Só Não Vai Jair. Então, mas a pessoa achava que era tipo uma música dos anos 70, assim, que só reapareceu agora porque vocês usaram. Vai ver que a estética que eu gravei ali remeteu a pessoa. Isso, a pessoa falou, não, aquele podcast Medo e Delírio achou uma música super antiga que fala do Jair. Eu falei, não é antiga, é de agora a música. Eu fiz uma versão em forró que eu gravei meio tentando imitar o Luiz Gonzaga. E aí eu dei uma mexidinha na equalização pra ficar com uma cara de Luiz Gonzaga, a música como um todo. Então não sei se de repente é isso que o pessoal tá... Não sei. Enfim, não é dos anos 70, é dos anos 2025. Muito obrigada. Eu que agradeço. Posso terminar com o obrigado por tudo, desculpa qualquer coisa, que eu acho que é a minha frase favorita. Pode. Que eu acho que é muito redentora essa frase. Tipo, você elimina todos os pecados. Tipo, obrigado, sou grato e perdão pelas minhas faltas. Perdão pelos vacilos. É tipo um Pai Nosso do anti-vacilo. Tá certo. Então, eu agradeço muito, agradeço todo mundo que ficou até aqui ouvindo a gente, que a gente fala bastante. É verdade. Espero que tenha dado pra acompanhar um pouquinho essa ideia de história do tempo presente, como que tem historiadores que trabalham com coisas assim, junto com jornalistas, e a gente faz esse caos, essa mistura. Jornalistas que se baseiam no trabalho de historiadores que se baseiam no trabalho de jornalistas e por aí vai. E daí todo mundo briga. Os historiadores costumam ter birra com jornalista. Que a gente fala que só jornalista que ganha dinheiro com livro de história. Mas é porque a gente não sabe escrever direito. Mas tchau, gente. Tchau. Beijo. Clica no sininho. Assina aqui, ó. Isso. Aí. Aqui.